A paz do Senhor para os alunos estudando a matéria de Bibliologia conosco. Hoje vamos estudar a lição 4, que começa na página 45 do manual. Vamos estudar sobre o cânon da Bíblia e sua evolução histórica. Cânon, ou Escrituras Sagradas, é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, que hoje compõem a nossa Bíblia. A palavra vem do grego e significa uma vara de medir, assim como uma régua do carpinteiro. No Antigo Testamento vemos essa palavra em passagens como Ezequiel 45, onde diz: vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. No sentido religioso, cânon significa aquilo que serve de norma ou de regra. Com este sentido, a palavra cânon aparece no original em vários lugares no Novo Testamento. Por exemplo, Gálatas 6:16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre o Deus de Israel. Em 2 Coríntios 10:13, onde diz: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. A Bíblia, como cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e prática. Dizem dos livros da Bíblia que são canônicos para diferenciar eles dos livros apócrifos, que nós vamos ver mais tarde nesta lição. O uso desse termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia pelo pai da igreja Orígenes, lá no 2º século depois de Cristo. Vamos ver primeiro sobre o cânon do Antigo Testamento. Na época patriarcal, a revelação divina era transmitida por meio da escrita e por meio oral. Passavam por escrito ou falando e decorando, memorizando. A escrita já era conhecida na Palestina séculos antes de Moisés, e a arqueologia comprova isto. Vamos agora ver sobre o cânon do Antigo Testamento. Na época dos patriarcas, a revelação divina era transmitida por meio da escrita ou oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina séculos antes de Moisés, e a arqueologia tem provado isso. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após o ano de 445 a.C. Entre os judeus, o Antigo Testamento tem 3 divisões, que Jesus citou lá em Lucas 24 e 44. As leis, os profetas e os escritos, ou os salmos. A divisão dos livros do cânon hebraico é diferente do que a nossa, porque provém da Septuaginta, aquela tradução do judaico para o grego que foi feito no Egito antes de Cristo. O cânon hebraico do Antigo Testamento soma 24 livros, em vez de nossos 39 livros, porque são considerados um só livro cada grupo dos seguintes. Vemos que os 2 livros de Samuel, no cânon hebraico, é um livro. Os 2 livros de Reis, um só livro no hebraico. Os 2 livros de Crônicas, um só livro de hebraico. Os livros de Esdras e Neemias, só um livro no cânon hebraico. Os 12 profetas menores são só um livro no cânon hebraico do Antigo Testamento. E os demais livros são 19. A ordem dos livros no cânon hebraico também é diferente da nossa. Tem as 3 divisões, a lei, os profetas e os escritos. E no cânon hebraico, os livros da lei são 5.
Os livros dos profetas são 8. E os livros dos escritos, os salmos, são 11. Nós vemos que os 5 livros da lei têm Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós chamamos o Pentateuco, enquanto os 8 livros dos profetas são os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os últimos profetas são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores em um só livro. E depois os escritos são divididos em 11 livros, da seguinte forma: os livros poéticos têm Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos têm os Cantares de Salomão e Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e Esther, e os livros históricos têm Daniel, Esdras, Neemias, um único livro, e o livro de Crônicas. No caso dos 5 rolos, eles eram assim chamados porque eram rolos separados e eram lidos anualmente em festas distintas, como vemos aqui. O livro de Cantares foi lido na Páscoa, em alusão ao êxodo do povo judeu do Egito. O livro de Ruth foi lido no Pentecostes, na celebração da colheita, em seu início. E o livro de Lamentações de Jeremias foi lido no mês de Abib, lembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. E Eclesiastes foi lido na festa dos tabernáculos, representando gratidão após a colheita. E o livro de Esther foi lido na festa do Purim, comemorando o livramento de Israel da mão do mal Amã. No cânon hebraico, os livros não estão em ordem cronológica. Os judeus não se preocupavam com um sistema cronológico naquela época. A nossa divisão do Antigo Testamento em 39 livros vem da Septuaginta, aquela tradução antes de Cristo do Antigo Testamento para o grego. Também a ordem dos livros, por assunto das nossas Bíblias, provém da Septuaginta também. E nós vamos ver isso mais na próxima lição. Nós vemos, meus irmãos, que segundo a nossa divisão, o Antigo Testamento começa com Gênesis e vai até Malaquias. Mas o Antigo Testamento hebraico começa com Gênesis e termina com Crônicas. Vamos falar um pouco sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado no espaço de mais de 1000 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as suas primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. E Esdras entrou em cena no ano de 445 a.C. Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com escritos históricos judaicos, foi ele que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, fixando também o cânon do Antigo Testamento. Toda a cronologia bíblica é apenas aproximada. Já no Novo Testamento, há precisão em muitos casos. Essa cronologia vai sendo atualizada à medida que os estudos avançam e a arqueologia fornece mais informes oficiais, segundo a permissão de Deus. Moisés começou a escrever o Pentateuco cerca do ano de 1491 a.C., concluindo por volta do ano de 1451. As partes do Pentateuco anteriores, como o relato da criação, de todo o livro de Gênesis e parte de Êxodo, Moisés escreveu lançando mão de fontes existentes, como mostra Gênesis 2, 4, 5 e 1, ou por revelação divina. Gênesis 26 e 5 dá a entender que nesse tempo havia mandamentos, preceitos e estatutos escritos. É certo que existem passagens do Pentateuco que foram acrescentadas depois. Vemos também que Josué escreveu livro como sucessor de Moisés, escreveu uma obra e colocou ela perante o Senhor. Samuel, o último juiz e também profeta do Senhor, escreveu e colocou seus escritos
perante o Senhor. Esse termo, perante o Senhor, significa que seus escritos eram depositados na arca do concerto com os demais escritos sagrados lá depositados, como vemos em Êxodo 25, 21 e Hebreus 9 e 4. Isaías escreveu seu livro, falando do livro do Senhor e as palavras do livro. E no ano de 726 a.C., os salmos já eram cantados. E Jeremias, cuja chamada deu-se no ano de 626 a.C., registrou a sua revelação divina. Esse livro foi queimado pelo rei Joaquim no ano de 607 a.C., mas Deus mandou Jeremias preparar um novo rolo, o que foi feito mediante seu secretário Baruque. No tempo do rei Josias, o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei. E Daniel fez referência aos livros em Daniel 9:2. Eram os rolos sagrados das Escrituras até então. E Neemias, em seus dias, achou o livro das genealogias dos judeus que já haviam regressado do exílio. E certamente havia outros livros. E nos dias de Esther, o livro estava sendo escrito, conforme capítulo 9, versículo 32. Contemporâneo de Neemias, Esdras foi hábil escriba da lei de Moisés e leu o livro do Senhor para os judeus, já estabelecidos na Palestina, que regressaram do cativeiro babilônico. Conforme o livro de 2 Macabeus, um dos livros apócrifos, e outros escritos judaicos, Esdras presidiu a chamada Grande Sinagoga, que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando dessa maneira o cânon das Escrituras do Antigo Testamento. Essa grande sinagoga é um conselho composto de 120 membros que foi organizada por Neemias sob a presidência de Esdras. Foi essa entidade que reorganizou a vida religiosa dos judeus de volta do exílio e mais tarde deu origem ao Sinédrio, cerca do ano de 275 a.C. A Esdras é atribuída a tríplice divisão do cânon, a lei, os escritos e os profetas. Foi em seu tempo que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, vemos isso em Neemias capítulo 13, e levaram consigo o Pentateuco, que até hoje é a Bíblia dos samaritanos. Também Filo, o escritor de Alexandria, antes de Cristo, possuía todo o cânon do Antigo Testamento. Em seus escritos ele cita quase o Antigo Testamento todo. E temos Flávio Joséfo, o historiador judeu e contemporâneo do apóstolo Paulo, que foi governador da Galileia e comandante nas guerras contra Roma, e lá, mais para o final da sua vida, foi levado para Roma, onde continuou a escrever como historiador. E ele disse, no seu livro Contra Apion, ele diz, nós temos apenas 22 livros, contando a história de todo o tempo, livros em que nós cremos, ou segundo geralmente se diz, livros aceitos como divinos. Desde os dias de Artaxerxes, ninguém se aventurou a acrescentar, tirar ou alterar uma única sílaba. Faz parte de cada judeu desde que nasce a considerar essas escrituras como ensinos de Deus. E nós vemos que nos dias de Jesus, esse livro chamava-se Escrituras, com aquelas 3 divisões, a lei, os profetas e os salmos ou escritos. E também naquela época era chamada a palavra de Deus. Os escritores do Novo Testamento reconhecem como canônicos os livros do Antigo Testamento. Fizeram várias referências diretas e indiretas nos seus escritos. Os escritores do Novo Testamento referem-se ao cânon do Antigo Testamento como oráculos divinos, como nós vemos em Romanos 3 e 2. Cremos que, começando por Moisés, a proporção que os livros iam sendo escritos
eram postos no tabernáculo junto a um grupo de livros sagrados. Esdras, após a volta do cativeiro, reuniu os livros diversos e colocou eles em ordem, como coleção completa. Destes originais eram feitas cópias para as sinagogas e amplamente disseminados no Oriente Médio e outras regiões. No ano de 90 depois de Cristo, em Jâmnia, perto da atual Jaffa, lá em Israel, os rabinos, num concílio sob a presidência de Johanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Houve muitos debates acerca da aprovação de alguns livros. Notemos, porém, que o trabalho desse concílio foi apenas o de ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Jâmnia, após a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, tornou-se a sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Tem outros livros do Antigo Testamento desaparecidos, que são citados no Antigo Testamento. A Bíblia faz referência a esses livros, até agora desconhecidos. São casos que só Deus conhece o segredo. Talvez um dia, querendo Deus, eles venham à luz, como os manuscritos achados nas grutas de Qumran, à beira do Mar Morto, no ano de 1947. Vamos estudar agora sobre o cânon do Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, aproximadamente 100 anos. No ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam concluídos. O que demorou foi o reconhecimento canônico dos livros, isto motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigiam provas concludentes de sua inspiração divina. Outra coisa que motivou a demora na canonização dos livros do Novo Testamento foi o surgimento de escritos heréticos e espúrios, com pretensão de autoridade apostólica. Trata-se dos livros apócrifos do Novo Testamento, fato idêntico ao acontecido à época nos tempos do encerramento do cânon do Antigo Testamento. Naqueles primeiros 100 anos do Novo Testamento surgiram muitas heresias e muitos ensinos falsos e muitos ensinadores falsos. E por isso podemos ver que grande parte das epístolas foram escritas para combater essas heresias e esses ensinos falsos. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento, que temos hoje na nossa Bíblia, provém da Vulgata, uma tradição séculos atrás do grego para o latim, e não leva em conta a sequência cronológica dos acontecimentos. Nós vemos que os primeiros livros do Novo Testamento que foram escritos eram as epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão. 13 livros que foram escritos entre o ano 52 e 67 depois de Cristo. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é 1 aos Tessalonicenses, escrito em 52 depois de Cristo. A segunda epístola a Timóteo foi escrita em 67 depois de Cristo, pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Esses livros foram também os primeiros a serem aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos do apóstolo Paulo de Escrituras, título aplicado somente à palavra inspirada por Deus, como Pedro escreveu na sua epístola capítulo 3, sua segunda epístola capítulo 3. Depois veio o Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas no ano 63 depois de Cristo. E depois vieram os evangelhos, os 4 evangelhos que foram escritos. Estes, a princípio, foram propagados oralmente. Não havia perigo de engano e esquecimento, porque era o Espírito Santo quem lembrava tudo e passava para os apóstolos, e o Espírito Santo, sabemos, é infalível.
Os primeiros 3 evangélicos, chamados os sinópticos, os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos entre 60 e 65 depois de Cristo. O Evangelho de João foi escrito no ano 85 depois de Cristo. E entre os escritos dos Evangelhos de Lucas e João foram escritas quase todas as epístolas. O Evangelho de João chegou um pouco tarde. Paulo chama os Evangelhos de Mateus e Lucas de Escrituras, quando citou eles em 1 Timóteo 5:18. Depois vieram as epístolas de Hebreus a Judas, que foram escritas entre os anos 45 e 95 depois de Cristo. Quanto à autoria de Hebreus, só Deus sabe o fato, porque alguns dizem que foi Paulo, com todo o seu estudo e treinamento de teólogo e nas escrituras hebraicas, e outros dizem que foi Apolo, ou pode ser outro, porque o autor não é identificado na Bíblia. E por último veio o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João no ano 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Domiciano, que exilou ele à ilha de Patmos. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, bem como ao livro de Apocalipse. Tudo isso não somente revela o cuidado da igreja, mas também a responsabilidade que envolvia a canonização. Antes do ano 400 depois de Cristo, todos os 27 livros foram aceitos. Em 367 depois de Cristo, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos idênticos ao que nós temos hoje na nossa Bíblia. E essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona no ano de 393 depois de Cristo. Houve muitos concílios na igreja primitiva e por diante, pelos séculos, realizados pela a igreja cristã. Esses concílios eram um tipo de assembleia geral que convocava todos os líderes e pais das igrejas em cada século. Agora, tem alguns livros desaparecidos que são citados no Novo Testamento. São livros mencionados no Novo Testamento que até agora estão desaparecidos. Isto é o que sugerem passagens como 1 aos Coríntios 5:9 e Colossenses 4:16. Os estudiosos acreditam que uma terceira carta, ou Epístola aos Coríntios, que Paulo escreveu, nunca chegou àquela igreja. E talvez um dia vamos conhecer esses livros. A ficção e reconhecimento do cânon do Novo Testamento ocorreu finalmente no terceiro concílio de Cartago, no ano de 397 depois de Cristo. Nesta ocasião, os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram reconhecidos e aceitos como canônicos. Passaram a fazer parte da nossa Bíblia de hoje. Houve um amadurecimento de 400 anos nessa canonização. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. A mensagem do Novo Testamento precisava ter forma escrita, assim como o Antigo Testamento. Após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, os apóstolos pregaram por toda parte sem haver nada escrito. Sua Bíblia era o Antigo Testamento. Com o correr do tempo,
o grupo de apóstolos diminuiu. O evangelho disseminou-se. Surgiu a necessidade de conduzir o Novo Testamento à forma escrita para ser transmitido às futuras gerações. Era o plano de Deus em marcha. Muitas igrejas e indivíduos pediam explicações acerca de casos difíceis surgidos por perturbações, falsas doutrinas, problemas internos na igreja e por diante. Assim surgiu a necessidade de revelação divina escrita como recurso para resolver e solucionar esses problemas. Os judeus cumpriram sua missão de transmitir ao mundo os oráculos divinos. A igreja também cumpriu sua parte, transmitindo as palavras e ensinos do Senhor Jesus, bem como os ensinos passados pelo Espírito Santo. Há alguns testemunhos da existência de livros do Novo Testamento em seu tempo, o tempo dos cristãos primitivos, cujo tempo de vida coincidia com a vida dos apóstolos ou seus discípulos. Temos Clemente de Roma, na sua carta aos Coríntios, no ano 95, cita vários livros do Novo Testamento. Policarpo, na sua carta aos Filipenses, no ano 110, cita diversas epístolas do apóstolo Paulo. Inácio, por volta do ano 110, cita grande número de livros do Novo Testamento em seus escritos. Justino, o mártir, nascido no ano da morte de João, escrevendo em 140 d.C., cita diversos livros do Novo Testamento. Irineu cita a maioria dos livros do Novo Testamento, chamando eles de Escrituras. E Orígenes, homem erudito, piedoso e viajado, dedicou sua vida aos estudos das Escrituras. Em seu tempo, os 27 livros do Novo Testamento já estavam completados. E ele citou esses livros, embora tinha dúvidas sobre Hebreus, Tiago, 2 de Pedro e 2 e 3 de João. Nós vemos, meus irmãos, que o Antigo Testamento foi escrito no espaço de mais ou menos 1046 anos, de Moisés a Esdras. A data 445 a.C. é apenas um ponto de referência cronológica quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, por ordem cronológica, foi escrito após 445, no final do governo de Neemias e sacerdócio de Esdras. Isso foi a partir do ano de 432, quando Neemias regressou a Jerusalém, procedente da Pérsia, onde tinha ido a fim de renovar sua licença. O Novo Testamento foi escrito em torno de 100 anos. Isto dá um total de 1142 anos para a formação de ambos os testamentos. Lembremos que sempre que a cronologia bíblica é aproximada. Vamos falar dos livros apócrifos. Na Bíblia de edição católica ou romana, o total desses livros dos livros é 73, porque desde o Concílio de Trento, no ano de 1546, a Igreja Romana incluiu no cânon do Antigo Testamento esses livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos, fazendo um total de 11 escritos apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido, oculto, em referência a livros que tratam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio. Esse termo foi aplicado por o pai da igreja Jerônimo. Os livros apócrifos nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico e jamais foram citados por Jesus ou outros reconhecidos pela igreja. Nós vemos a seguinte lista de livros, mostrando que os escritos apócrifos são 14, sendo 10 livros e 4 acréscimos a livros canônicos. Depois do Concílio de Trento, a Igreja Romana aceitou apenas 11 livros e os 4 acréscimos. A Igreja Ortodoxa grega mantém os 14 até hoje.
Os 7 livros apócrifos constantes da Bíblia católica são essas: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 de Macabeus e 2 de Macabeus. O livro de Tobias conta a história de um judeu no cativeiro. O livro de Judite conta a história de uma heroína judaica. A Sabedoria de Salomão fala da tolice, da idolatria e a necessidade de ter sabedoria. O livro de Baruque, também conhecido como a Carta de Jeremias, fala da queda e restauração de Israel. 1 Macabeus fala do seguinte, fala do começo da revolta macabeia e a independência dos judeus naquele período intertestamentário, e 2 Macabeus fala da intervenção divina na revolta macabeia. E os 4 apêndices ou acréscimos aos livros canônicos são Esther, Cântico dos 3 Santos Filhos, que fala dos 3 rapazes hebraicos que foram lançados na fornalha de fogo, a história de Susana e também Bel e o dragão, que fala de Daniel matando um dragão. Como já falamos, dos 14 apócrifos, a Igreja Romana aceita 11 e rejeita 3, depois do ano de 1546. Esses livros rejeitados são o terceiro livro de Esdras, 4º de Esdras e a oração de Manassés. A Igreja Romana aprovou os apócrifos em abril de 1546, como meio de combater a reforma protestante, que era recente. Nessa época, os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romantistas do purgatório, da oração pelos mortos e da salvação mediante obras. Os romantistas viam nos apócrifos base para tais doutrinas e apelaram para eles, aprovando eles como canônicos. Houve prós e contras esses livros dentro dessa própria igreja, como houve também depois. Nesse tempo, os jesuítas exerciam muita influência no clero da Igreja Católica Romana. Os debates sobre os apócrifos motivaram ataques dos dominicanos contra os franciscanos. O cardeal Pallavicini, em sua História Eclesiástica, declara que em pleno concílio, 40 bispos dos 49 presentes travaram luta corporal, agarrados às barbas e batiam uns dos outros. Foi nesse ambiente espiritual, entre aspas, que os apócrifos foram aprovados. A primeira edição da Bíblia Católica Romana, incluindo os apócrifos, deu-se no ano de 1592, com a autorização do Papa Clemente VIII. Os reformadores protestantes publicaram a Bíblia também com os apócrifos, colocando eles entre o Antigo e o Novo Testamento, não como livros inspirados, mas bons para a leitura e de valor literário histórico. Isso continuou até o ano de 1629. A famosa versão inglesa do King James, Rei Tiago, de 1611, ainda incluiu os livros apócrifos. Porém, depois de 1629, os evangélicos tiraram esses livros de vez da Bíblia, para evitar confusão entre o povo simples, que nem sempre sabia discernir entre um livro canônico e um livro apócrifo. E existem outros escritos espúrios relacionados tanto com o Antigo Testamento como o Novo Testamento. São chamados livros pseudoepigráficos. Os principais do Antigo Testamento chegam a 26 e nunca foram reconhecidos por alguma igreja. Os escritos pseudoepigráficos referentes ao Novo Testamento são um total de 24. Também nunca foram reconhecidos por ninguém como tendo canonicidade. Esses livros são cheios de histórias ridículas e até indignas de Cristo e seus apóstolos. Para resumir, meus irmãos, podemos louvar a Deus por sua palavra preciosa e por sua composição preservada através dos séculos, apesar da oposição.
Durante a Revolução Francesa, o famoso filósofo e ateu Voltaire jurou acabar com a Bíblia. Ele disse que antes do final da sua vida, a Bíblia não teria mais Bíblia. Voltaire morreu. E poucos anos depois, a sua residência na Suíça virou a sede internacional da Sociedade Bíblica. E aquela sede cresceu tanto que só ficou lá algumas décadas e teve que mudar-se para sede maior. Deus sempre preservou a sua palavra, como nós temos hoje. E nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Me lembro a história de alguns séculos atrás, quando a Bíblia foi traduzida do latim para o inglês. E uma cópia dessa nova Bíblia em inglês foi colocada na Catedral de São Paulo, em Londres. E a igreja colocou alguém para ler a Bíblia em inglês na língua do povo para as multidões que se juntaram lá com a notícia. E tinha leitor lá lendo, e a catedral e o lado de fora cheio de pessoas, multidões de pessoas que queriam ouvir a Bíblia na sua própria língua pela primeira vez. E essa cópia da Bíblia foi acorrentada ao púlpito da igreja para ninguém levar ela embora. E quando o leitor estava lendo e cansava e parava para tomar uma pausa, o povo gritava: continua lendo, não pare de ler, queremos ouvir. Meus irmãos, sabiam valorizar a palavra de Deus. Nós também temos a oportunidade de ler e estudar a palavra de Deus. Então vamos continuar firmes no estudo e aprendizagem das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe os irmãos até a próxima aula, quando nós vamos estudar a lição 5.